but Oi, eu sou a Nath. Eu sou a Midi. E eu sou a Ingrid. Voltamos para mais um episódio do Manual de Sobrevivência do MC Army. Dessa vez com o tema... Seguindo o tema, na verdade, dos chips, né? Porque o que tem nessa banda é chip, né? Formais e informais. Seguimos aí para um pouquinho mais delicado e mais polêmico, se é que é possível. Mas seguimos com Bert e Gerard. Mid, o que você quer falar para nós hoje? Menina, eu quero falar várias coisas e ao mesmo tempo não sei. Eu quero falar que é o seguinte, gente. Esse é um chip odiado pela massa. Eu acho que tem 3 gatos pingados que gostam. Ainda já vou deixar a entrada aqui, gente, pra todo mundo saber, tá? Porque a Mindy chipa, assim, o Gerard com o Bert. Tipo, horrores. Eu tenho frio. Eu não chipo. Eu jogo na roda. Eu não chipo. Ela é uma vergonha pra quem gosta de Gerard. Vergonha. Para de me cancelar, Ingrid. Eu já vou começar bolada assim. Não, mentira, vocês não acreditem na Ingrid. Ela tá com recalque porque, gente, todos nós 3 somos pré-hards. Só que a Ingrid, ela tipo assim, ela é assim, foda-se, não quer enxergar. Ela não quer enxergar. Eu enxergo a verdade. A verdade é que rolou Bert e Gerard. Rolou. E ela... Eu não nego que existiu Bert e Gerard. Isso eu não nego. Mas não é um chip que eu gosto. Eu prefiro o Bert com o Kim lá e o Gerard com o Frank. Pronto, acabou. Mas eu não chipo eles, cara. Você tá pistolada comigo hoje, né, gente? Hoje a Ingrid tá brava comigo. Porque gente, eu mandei um cancela de... E a Nath, 2 você não minutos de podcast, professora. 2 minutos de podcast e elas já estão caindo na porrada. Então, eu quero deixar avisado que hoje, se essas duas não brigarem e não se bloquearem hoje, se esse não for o último episódio do podcast, nunca mais isso vai acontecer, a gente vai ser amiga pra sempre. Tá? É só isso que eu quero dizer. A Ingrid interrompeu meus avisos, gente, mas tirando o que a Ingrid tá querendo tacar hate em mim hoje, o aviso espera. Se você não curte esse chip, como a Ingrid, tudo bem. Estamos aqui para apresentar, eu ia falar fatos, mas não sei se é fato, mas o que a gente acha que são fatos. Para apresentar as tretas do Bert com o Gerard aí ao longo dos anos. A gente tá aqui para isso. Não precisamos cancelar igual a Ingrid está querendo me cancelar hoje desde o começo do dia. A gente só vai... Eu quero te cancelar desde o primeiro dia que a gente se falou. Você não tá dando conta, não. Vambora. Aqui, a gente se cancela no grupo o dia inteiro, minha filha. Tá, vamos começar esse trem, senão não começa. Acabou os avisos? É isso? Não acabou, que a Ingrid não me deixou falar. Amiga, pelo amor de Deus, tem 2 horas que você tá falando aí. Amiga, vambora. Acabou o aviso, tem aviso nenhum pra dar, não. Miss, acabou, é sério. É sério, gente, é sério. Eu só queria dizer pra ninguém ficar pistolado que a gente só vai se divertir hoje. E a Ingrid vai brigar comigo, só isso. Gente, porque assim, é o que a Mitch falou. Que rolou, é muito provável que rolou. Não foi legal pra gente? Não foi legal pra gente, porque a gente gosta do Frank. Mas a gente tem que falar disso, porque é um assunto muito recorrente, gente. E aparece em fanfic toda hora. Com certeza vocês já sabem disso, então é necessário falar. É necessário. Porque o Gerard não é esse santinho que muita gente gosta de botar aí. Bora. Segue o baile. Bora. Olha o shade, Trinks. Olha o shade. Vamos lá, gente. Vamos introduzir aqui como é que o Gerard e o Bert se conheceram. Eles se conheceram através do Brian, que era empresário do My Chemical, e apresentou eles ao The Used em 2002. Parece que esse encontro aconteceu em uma pizzaria e que o Gerard teria dito que achava o Bert um pouco estranho, meio estranho. Todo mundo acha, né? Mentira. Tipo, como se ele não fosse. Me conta a verdade, gente. Brian tinha certeza. O que você falou, Mitch? Eu falei, me contem uma novidade, né? Porque... Exato. Brian tinha certeza que eles se dariam bem e ele estava certíssimo em relação a isso. Parece que O eles Gerard colocaram... é esquisito igual o Bert.
Eu não sei o que o George vem com essa de achei ele meio esquisito. Eu ia falar, meu filho, você olhou no espelho? Parecia duas lésbicas no começo dos anos 2000. Você olhou no espelho? Você nem tomou banho, já faz 3 meses. Vai tirar esses queijos. Não começa com essa de queijo, pô, cara. Não, foi a Ingrid que começou. Ela falou negócio de banho. Como que eu não ia falar disso? Ouvintes, gente, não tem ninguém nesse planeta. Eu acho que até a minha avó que não conhece. Se eu mostrar uma foto da Era de Revenge do Gerard, ela vai falar, nossa, esse homem não toma banho há quanto tempo? É nítido. Hein? Bom, pra quem não entendeu a história do queijo, vocês fica aí no ar, bora. Isso, e o Brian tava certíssimo que daria certo. Aparentemente, eles trocaram telefones, não foram vistos publicamente nesse período de 2002 até eles virem realmente a estourar em 2004, mas parece que na época de 2002 o George e o Bush trocaram telefones e eles conversavam entre si. Mas foi na Happy Tour em 2004 que as coisas ficaram mais intensas entre eles. Eles se identificaram muito, principalmente pelo fato de ambos estarem passando momentos difíceis. O Bush perdeu a namorada que estava grávida, e o Gerard tinha perdido a Helena, que era a avó dele, né? Então, ambos estavam passando por momentos complicados. O Gerard, né, já vinha com problemas de depressão, aquela coisa toda. Então, eles meio que se apoiaram um no outro ali pra fuder com a merda toda. Gente, nem mal começou, eu já tô xingando. Ingrid tá revoltadíssima. Ela não pode falar de Bird que ela fica louca. Gente, pelo amor de Deus, nem começou o trem direito. Eu já tô... Gente, olha, menores de 18, por favor. Não repitam isso pros seus pais. Aí eles se afundaram, né, juntos ali, deram as mãos, foram e se afundaram ainda mais na bebida, nas drogas. A gente já veio falando isso nos podcasts anteriores, no DVD de documentário do My Chemical. Tem essas imagens do Gerard extremamente bêbado, do Burt junto com ele, do selinho, selinho que eles deram, e foi isso. Aí a gente sabe que amados por muitos, tem a música Prison, que entrou no CD de Revenge, o que aconteceu dessa música foi que numa noite o Gerard e o Burt estavam num quarto de hotel, onde ficaram até acabar as bebidas do quarto, e depois ficaram enchendo o saco do concierge para ficar trazendo bebidas e cigarro para eles pela noite toda, parece que foi a noite toda. E foi nesse quarto de hotel que veio a inspiração para escrever essa música, né? Os viados lá enchendo a cara, se drogando. Não, eu tô ouvindo você falando isso e tô ficando aqui internamente puta, porque eu trabalho em hotel, gente. Eu não sou concierge, mas se eu fosse, eu estaria putíssima nessa hora. Imagina, tem que ficar aguentando 2 viados, enchendo o saco. Amiga, o problema não é os viados, o problema é 2 bêbados. Imagina ficar aguentando 2 bêbados. Drogado. Traz isso, traz aquilo. Serviço de quarto. Amiga, sabe qual é o problema que eu tô falando dos viados? Não é nem por nada, não. Porque o Gerard tem esse jeitinho dele assim, né? Mas o Burt é depravado, entendeu? Imagina a cena do quarto de hotel, enquanto o concierge ia lá levar uma bebida. Eu queria entrevistar esse concierge pra falar, véi, o que aconteceu aí? Me conta. Não, na boa, imagina os dois, tipo assim, eu imagino os dois, tipo, ou com umas roupas muito regaçadas, todo sujo, de bebida. Com a cueca do cu. Exato, desse jeito, tipo assim, ou então pelado de cueca, eu imagino a cena nojenta desse jeito. E o concierge, assim, né, vestido seriamente, com a mãozinha na frente, assim, com a cara séria. Não posso rir. Porque eles o concierge eles não estavam só... pessoas que têm dinheiro, né? Eu não sei, acho que o Brian mancou tudo naquela época, que o Mike não era nem tão assim. Não, Mike não era tão assim. E eles não estavam só bebendo, né, gente? Na própria entrevista, o cara dá um depoimento, na verdade, né? Sim. Ele fala que eles estavam indo pro banheiro toda hora pra poder cheirar cocaína. Então eles não estavam só bêbados, eles estavam bêbados e drogados. Então, assim,
coitado desse cara. Mas a inspiração pra música foi excelente. Não sei vocês, meninas, mas essa é uma das minhas músicas preferidas, com certeza. Nossa, Eu com certeza. Com certeza. amo. Quanto a isso, eu não posso negar. E eu tenho certeza que 90% do fandom, essas enquetes que teve no Twitter em relação à música, muita gente ficou muito puta em relação a essa música que ficou baixíssima. Então, todo mundo, assim, 95% gosta dessa música. E é realmente uma puta de uma música incrível, velho. Puta música boa. Uhum. Muito boa. Mas o contexto disso que a Ingrid tá falando, gente, é uma entrevista, na verdade uma matéria, a gente pode deixar o link em algum lugar aí. É uma matéria que um jornalista conta que o jornalista estava presente no quarto de hotel junto com o Gerard e o Burt. Ele ainda fala assim que os dois fizeram ele ficar lá a noite toda junto com eles. E ele que presenciou essas dos caras pedindo bebida e cigarro pro concierge toda hora e indo ao banheiro toda hora. Então isso não é fofoca, isso foi presenciado por um jornalista. Olha que loucura. Gente, por um jornalista, a cara de pau que a pessoa não tem. Furo de reportagem, o Burt tava doido que explodisse mesmo, que ele tava... Por isso que naquela entrevista ele fica fazendo aquela cara de tacho quando o Gerard fala que eles não estão juntos. Imagina o que aconteceu nessa noite. Gente, imagina. Senhor, deixa pra lá. Enquanto isso, o Frank no quarto, ao lado. Enfim, bora. E a gente sabe que nessa época também veio aquela parceria entre as bandas com a música do David Bowie com o Queen e aí isso foi desenvolvendo uma amizade entre eles muito forte. Que quando a gente viu, o Burt estava totalmente dentro do My Chemical e o Gerard estava totalmente dentro do The Used. Essa frase dentro ficou muito esquisita. Amiga, pra você que não chipa, achei... Tá meio literal. Vai cagar, Mindy. Corre que a shipper tá puta. É isso. A minha parte acabou agora. Uai, amiga, você não vai falar que eles estão de boas, não? Quer dizer que não, a gente mas não... depois, eu tenho que falar no final, não? Desculpa, gente. Então, vocês me desculpem. É que eu sou ansiosa. Sou eu agora, né? Mentira. É você. Gente, pelo amor de Deus. Gente, eu tô meio desbaratinada por 2 motivos. O primeiro motivo é que fazer essa pauta foi, assim, um grande surto que a Ingrid quis me bater. O segundo motivo... Eu vou dormir essa noite, tô estressada que eu tô. Nossa, gente, amiga, olha só. Eu queria deixar aqui uma observação, gente, que eu e a Mindy começamos a fazer a Natália já tinha feito essa pauta há muito tempo. Eu fiz semana passada. A Mindy, eu acho que mais por causa do trabalho dela, eu não tava conciliando e o computador dela não tá legal. Sim. Agora gente, faltando meia hora antes da gente pensar em gravar, eu resolvi sentar pra escrever isso. E, gente, não tava fluindo, não tava. O meu cérebro não queria processar esse tipo de informação. Eu não tava conseguindo. Eu tentei ao máximo até o último minuto. Gente, nunca foi uma pauta tão difícil. Sempre quando a gente escolhe uma pauta, eu já sento, vou escrever e flui, mas essa... Nunca escrevi tão pouco. Você escreveu na base do ódio. Não, eu escrevi o básico, né? Porque... Gente, me pergunta qualquer coisa sobre Ferrari, mas esses dois não. Problema de chip, né, gente? A pessoa... É porque todo mundo já sabe. Se vocês estão escutando esse podcast, já conhecem a Ingrid, você já sabe como que ela é com o Frank. Ela tem uma relação de proteção, entendeu? E o Burt foi o cara que chegou e cagou tudo? Claro que ela vai ter um problema com isso. Exatamente, gente, não é. Gente, eu amo eu vou deixar muito claro aqui antes que os fãs do The Used venham querer me matar. Mas eu amo o Burt, eu amo The Used, eu escuto muito. Mas o que me deixa puta foi a situação, como o Burt entrou na vida do Gerard, e né, como shipper Ferrari, como ele se intrometeu, o Gerard deixou isso acontecer, e o Frank, na minha cabeça, gente, o Frank ficou tão triste. Então, assim, eu, como apaixonada pelo Frank, não posso virar casaca contra isso. Não pode passar a mão na cabeça das pessoas. Não, eu não posso, tem gente. Que ficar puta. Mas foi o que a gente estava comentando, era uma questão de saúde, né? Independente de a gente gostar do Burt ou gostar do The Used ou não, era óbvio que a amizade deles era um negócio muito destrutivo pros dois. Uhum. Então, eu entendo. Na época, gente,
Aliás, na época não, porque eu conheci o My Chemical pouco depois dessa confusão, né? Isso tudo aí em 2004, 2005. Eu conheci o My Chemical em 2007. Então já tinha, as águas já estavam aí por baixo da ponte. Mas ainda assim, tinha muita briga de fandom. A gente se matava. A gente odiava o pessoal. 2007 foi o auge da briga. Não, o auge da briga com o Tipo Burt. assim, com o Burt, é. Sim, Então a gente tinha essa relação super assim com o pessoal do The Used. Nossa, a gente se odiava. O rolê todo deles pararem de se falar. Ah, não, é. 2006, Foi entendeu? Eu tô querendo falar disso. E aí, quando rolou toda a briga e o quebra-pau todo, gente, se hoje em dia a gente ouve, todas nós gostamos de The Used, né? Uhum. Todos nós, inclusive pra mim, Jefa tudo. Homem perfeito, maravilhoso. Mas na época a gente não queria ouvir, porque o fandom tomou as dores. Cada fandom tomou a dor da sua banda, né? O My Chemical não queria saber do The Used não queria saber do My Chemical. Aí Agora, a gente assim, escutava escondido. eu acho, exatamente. O meme Todo mundo escutava. O meme da menina com máscara na cara, segurando o gravador, ouvindo escondido a música. Gente, mas era muito isso. Todo mundo falava que odiava, mas eu tenho certeza que todo mundo escutava. Todo mundo Com gostava. certeza, banda boa do caralho, só tem musicão. Gente, eu escutava horrores, exatamente. Eu acho, assim, que essa amizade, na minha opinião, essa amizade, já começando dando opinião, na minha opinião, essa amizade veio no momento errado. Eu acho que é uma amizade maravilhosa, lindíssima, mas eu acho que não era a hora de acontecer. Não era a hora de acontecer porque o George não estava bem, não era a hora de acontecer porque o Burt não estava bem, não era a hora de acontecer porque o Frank estava envolvido nisso. Então, não era a hora. Mas aconteceu e as coisas fluíram de um jeito que não deveria ter fluído. Mas ao mesmo tempo, se a gente for pensar assim, tudo que a gente vive, né, contribui e constrói para o que a gente se torna, né? Então, eu acredito que se eles não tivessem vivido essa época, e eles não tivessem se aproximado, talvez o Gerard nem tivesse parado de beber naquela época, sabe? Sim. Se ele não tivesse chegado tão no fundo, e junto com o Burt nisso, talvez a história seria diferente e a gente não sabe nem o que poderia ter acontecido. Então, assim, foi uma coisa muito destrutiva, muito dolorosa pra eles, mas eu, Natália, acredito que eles tinham que ter passado por aquilo pra poder passar por cima disso, sabe? Eu Acho que Eu concordo. só consigo lembrar que o Frank ajudava o Gerard. Trouxa. Quando ele chegava bêbado e drogado, eu ficava desesperada aí, mandando mensagem atrás desse homem. Vai, quem é o próximo? Ai, Jesus. Paratei total. Eu tô muito assim, o que tá acontecendo na minha vida? Quem é o próximo isso. agora? Vamos, né? Então vamos. Então, gente, assim, independente, né, de a gente gostar do The Used não, foi um rolê ali que fez mal pros dois. Não é, assim, eu não digo nem que a amizade fez mal pros dois, mas as atitudes que eles tinham juntos, né, as escolhas que eles tomaram juntos não foram saudáveis pra nenhum dos dois, tanto pro Burt, que tinha perdeu a namorada e o filho, né, imagina. E pro Gerard também, que já tava mó metidão nos remédios de prescrição. Mas enfim, continuando a história, a Ingrid parou falando que eles se conheceram, né, tal, papapá. E aí, gente, vem a parte que dói a Ingrid, que eu acho que ela vai estar lá assim, tampando o ouvido pra não ouvir o que eu vou falar. Que é o seguinte, pra mim, Midian, rolou alguma coisa entre os dois. A gente chegamos na parte do chip. Aliás, Gerbert, essa porra desse chip aí. É isso. Então, né, não sei nem o que eu falo da minha vida, mas é assim, eu estou completamente perdida. O que você quer falar, amiga? Amiga, eu quero falar outra coisa. Eu queria deixar claro que não é que eu não acredite que aconteceu. Eu acredito, gente. Aconteceu, não tem E é por como. isso que você tem raiva. É por isso que eu tenho raiva, entendeu? Sim. Eu acredito que aconteceu. Então, sim, por isso que dói. Porque aconteceu. Sim. Bom, mas aí tem toda uma questão também de personalidade, né? Porque o Gerard, gente, não sei se vocês concordam comigo ou não, mas eu acho que a personalidade dele, aliás, não personalidade, né? Mas o modo como ele se comportou ao longo dos anos oscilou muito. De uma pessoa tímida para uma pessoa completamente
Eu ia falar Desinibida? depravado, mas não é bem depravada a palavra. É uma pessoa mais solta, Desinibido. desinibido, Soltou a isso. franga. Sim, pra chegar... Gente, esse homem fez cada coisa nos palcos que... Isso vai ser explicit content, posso falar, né? Claro. Gente, esse cara, ele simulou masturbação no palco, ele se masturbou no palco, ele fez gestos obscenos, ele gemeu, ele rebolou igual uma puta. Então, assim, ele saiu de uma pessoa muito tímida, que tava ali no mundinho, né? Ai, que negócio de HQ, não sei o que, parecia um verdadeiro exemplar do nerd virgem. Pra uma pessoa desinibida, e agora ele voltou, o Basement Gerard de agora, né, do plano 2020, voltou pra aquele estágio de pessoa tímida que... Pré-2001. Total, gente, eu acho muito bizarro isso. E eu tenho certeza que quando a tour voltar, eles voltarem a acontecer, é outro Gerard em cima do palco. É dele isso, é muito estranho. Eu acho muito bizarro. Aciona uma persona, né? Sabe? Tirando essa parte toda de stage gay, tipo, não sei o que, stage gay, não sei o que, eu acho que no palco é onde ele consegue ser ele mesmo. É aquela coisa que ele fala de adrenalina, cara. Eu acho que a adrenalina tá tão grande nele que ele nem presta atenção no que ele tá fazendo. Quando ele tá fora dos palcos, ele pensa 10 vezes no que ele vai falar, em como ele vai agir. Quando ele tá no palco, ele se solta. Mas sabe o que eu acho muito engraçado nesse Gerard, assim? Porque quando ele tá na banda, independente de qualquer coisa, se ele tá em cima do palco ou dando uma entrevista por fora, ele é exatamente o Gerard, sabe? Aquele que masca chiclete se achando, o que fuma todo... Só que, tipo, ele, quando deu essa pausa, que a banda acabou, ele voltou ao Gerard de 2001. Parece que a música faz Vocês isso com ele, conseguiram né? entender? A música, o música é o business ali, né? combustível. Isso, não é só em cima do palco. Ele tem aquela personalidade dele do palco, nas entrevistas por fora, enquanto tá se vestindo, enquanto tá andando. Aquilo é dele. Parece que enquanto ele tá envolvido com música, ele é daquele jeito. Agora, quando o envolvimento dele, gente, é muito. Gente, eu assisto as Nossa, entrevistas gente, do muita Gerard análise. hoje em dia. É muito. De análise Analisando comportamental, assim. Mas eu acho que faz muito sentido, assim, que se a gente for parar pra comparar, antes de 2001, antes de 2002, ali, quando pré-formação da banda, o Gerard estava envolvido em coisas muito parecidas com o que ele faz agora. Sim, né? Ele estava envolvido com os Eu quadrinhos, com exatamente. escrita e tal. E hoje ele está fazendo exatamente a mesma coisa. Então, os comportamentos dele parece, né, gente? Porque nós aqui não somos psicólogas nem psiquiatras, a gente é só fã que fica vendo as coisas acontecerem. Parece que a personalidade dele se molda realmente de acordo com o que ele está fazendo na época, né? E a música tem essa coisa mais de construir um personagem desinibido, uma parte dele, né? Que se solta e tal. E que a música e o perfil da banda exige. Personalidade. Até porque o perfil da banda exige isso. Exatamente. E o da banda, assim, é muito bizarro. Eu acho assim, muito bizarro assistir as entrevistas dele hoje. Porque ele fica muito tímido, gente. O que é aquele homem? Gente, ele fica tão vermelho com qualquer coisa. Muito. Ele virou um nerdzinho virgem de novo. Sim. Porque ele nem transa mais. Aquelas deixa. Bora. É lógico que o Frank tá longe, aquelas, fazendo a propaganda. Vai. Ai, gente, bom. Aí que tá passando a moto aqui. Brum, brum. Bom, mas o que eu queria dizer é que a gente começa com esse Gerard que é mais inibido, né? Que é mais tímido, que é mais na dele. E aí ele vai de cara com o Burt, que é um completo furacão, gente. O Burt era um furacão há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e continua sendo um furacão agora. Ele fala o que ele quer, ele age como ele quer, ele não tem papas na língua. Assim, eu não sou a melhor amiga dele, não conheço ele pessoalmente, mas o que a gente vê de entrevista, de show, da vida dele, é que o Burt é uma pessoa muito transparente no que ele faz. Né? Ele se joga, ele vai, ele não tem medo, não. E aí a gente tem esse choque das duas realidades, de uma pessoa que estava ali começando a querer ficar mais desinibido, a ter um outro comportamento no palco, com o Burt que já era um furacão que veio destruindo tudo. E aí, eu acho que teve muito dessa troca de experiências, assim, do Burt ajudar o Gerard a extravasar, Gente, ele começou a fazer coisas que até então ele não fazia, porque, por exemplo, Bullets, a gente quase não tem interação Ferrard.
Uhum. Depois do Burt, e aí com o começo de Revenge pra frente, veio aquele furacão de Ferhat. Por quê? Parece que ele realmente ficou mais desinibido. E eu, Midian... Gente, lá vem a Mindy, pelo amor de Deus. O que eu tô falando, puta? Vai, continua, amiga. É que a Ingrid já começou a chorar, vamos. Ai, amiga, desculpa. Mas enfim, Mas parece você vem que... me dizer que depois do Burt... Ah lá. Não, para de distorcer o que eu tô falando. Ferrari. Não. Gente, olha, cancelem a Mindy. Garota, não é isso. Eu tô querendo dizer que o Burt foi uma influência pro Gerard começar a deixar as coisas mais explícitas em todos os sentidos, inclusive no sentido com o Frank, entendeu? Uhum. Ingrid me cancelou aqui agora, Não, gente, mas tchau. eu entendo. Eu vejo muito isso que a Mitch tá falando. Sabe o que é? É porque a gente... Se vocês escutaram Na verdade, é a bebida e as drogas que deixavam o Gerard... Não, eu acho que é além disso, assim. Você lembra que a gente falou é. da questão da homofobia internalizada e tal? Sim. Eu acho que o Gerard ficava segurando tanto isso e depois que ele viu que o Burt era tipo, foda-se, eu faço o que eu quero. Ele meio que falou, se ele faz, eu também posso. Não sei, acho que pode ser assim. Até porque... Não, Ingrid, sem zoeira agora, sem palhaçada. Mas se você parar pra analisar... o que a gente tem de Ferrard forte, veio depois da interação com o Burt, cara. Com o beijo, com as entrevistas, entendeu? Uhum. Então, ele via o Burt não tinha medo de pegar ele e tascar um beijo nele no meio de uma gravação de um DVD, sabe? Uhum. O Burt não tinha medo de ficar falando, ele é meu namorado nas entrevistas. E aí o Gerard, eu imagino que ele deve ter olhado e falado assim, se ele não tem vergonha, pra que eu vou ter? Só que a gente sabe que, na verdade, ele tinha, né? Que até onde a gente imagina e teoriza aí, a homofobia dele internalizada tá fortíssima. Até hoje. Mas eu tô falando o seguinte, não é que ele tem começado a se pegar com o Frank depois do Burt. Não, nada a começou ver. antes. Foi só essa coisa de não ficar só, tipo, escondendo, tipo, fica longe de mim e tal. Eu entendo. Eu concordo com você. O que você acha, Ingrid? Não é pra falar que tá tristíssima. Fala a verdade. Não, é meu bordão esse, eu tô tristíssima. Não, eu concordo, gente. Concordo, tô ouvindo. Vou continuar. Tá. Tô ouvindo, foi ótimo. Gente, eu não tenho o que dizer em relação a isso. Realmente, o Burt sempre foi muito pra frente e isso ajudou o Gerard a perceber que, principalmente é igual aquilo que a gente já conversou no podcast anterior em relação à situação deles no Ferrard, que naquela época também eles estavam iniciando uma banda, eu acho que o Gerard tinha muito pé atrás em relação a fazer interações assim, porque a gente sabe como que era, né, essa coisa relacionada no rock e tal, e interações, entendeu? Então acho que o Burt veio pra dar aquela soltada nele um pouco, pra ver que realmente dava pra fazer sucesso com a banda e não tinha por que ficar escondendo alguma coisa. É isso. Sim. Bom, e aí, essa é a minha opinião, né? Que eu acho que o Burt influenciou muito o modo como o Gerard parou de se esconder. Só que ao mesmo tempo que ele parou de se esconder, ele achou uma desculpa, né? Então, assim, na minha opinião, o Gerard se sentiu atraído pelo Burt. Todas as meninas aqui, eu, Ingrid e a Nath, a gente acredita que o Ferrard já vinha antes disso. Mas eu acredito que o Gerard se sentiu atraído pelo Burt. E o Burt também, como tinha nada a perder, ele foi nessa. E, pra mim, rolou. Eu não acho que rolou nada sentimental. Enquanto o Ferrard. Enquanto o Frank e Gerard são uma parada super sentimental, com toda uma bagagem, né? Toda uma história. Principalmente sofrimento, aí a Ingrid começa a chorar. Não, a Mindy fala a parte dela, mas não me esquece, não. Ô, amiga, porque você briga comigo toda hora, entendeu? Pelo amor de Deus. Eu não tô fazendo nada. Bom, mas continuando, eu acho que com o Burt não foi nada sentimental. Foi uma coisa mesmo de atração física, de impulso, de falar, vamos fazer isso porque a gente não tem nada melhor pra fazer. A gente tá aqui enchendo a cara de droga e álcool no hotel porque a gente não vai se dar uns pega, entendeu? Posso dar minha opinião? Sim. Eu acho que em relação ao Gerard não, mas eu acho, às vezes, não interação romântica igual o Frank, porque o Frank é cadela, gente, não tem como negociar. Mas eu acho que em relação ao Burt existiu um sentimento, sim. Eu acho que ele se apegou.
Acho que o Ele Burt dava, apegou era a Gerard. nítido que eles. Tanto que, né, quando tudo aconteceu, o Burt ficou muito mais ressentido, né? Ele deu. Né, isso a gente vai ver mais pra frente, mas eu acho que o Burt sentiu sim, e eu acho que ele tinha uma ligação mais forte com o Gerard. O Gerard não. Eu acho que o Gerard foi mais tacou, foda-se, estamos cheios das drogas, das bebidas, a gente se pega e é isso mesmo. Uhum. Mas eu acho que do Burt veio. Existia um carinho, sim. Eu não consigo ver um amor, mas às vezes até, eu não vou falar obsessão, É um mas crush, é amiga. uma Ele teve um fixação. Eu acho que o Burt tinha uma fixação pelo Gerard, é isso. Gente, agora vamos falar uma coisa aqui. Gerard pica de ouro total, né? Porque Não, todo sim. mundo que pega esse homem, gente, se apega. Sim. Olha lá, a outra lá ficou com ele 6 anos, levando um monte de chifre, mas ficou. Aí veio o Frank, que a gente já sabe aí, stomachaches todo pra ver como que ele ficou. Aí o Burt... A carreira inteira do Frank. O Burt ficou aí... Gente, o Burt... Vocês vão ver mais pra frente, o Burt, ele ficou pistolíssimo. Uhum. Aí a Elise que fanfic escreveu. Uai, gente, esse homem, pelo amor de Deus, pica das galáxias. Eu queria só falar um negócio aqui, me desculpa aí de novo. Pode falar, pessoal. Porque eu lembrei agora a Nath falando mais pra frente, o My Chemical gravou Prison com a participação do Burt, mas também tem uma música do The Used que eu acho que fala uma parte do... acho que tem uma frase que remete a romance químico, um negócio assim. Tem, eu esqueci de falar disso na época, mas acho que veio nessa mesma época de 2004. Foi depois que eles brigaram que saiu. Foi depois que eles brigaram. Foi shade mesmo. Fiz a meada, então vai. Corta essa parte. Então, gente, não adianta eu só vir aqui e ficar falando que eu acho. Vamos pra provas, que eu sou a garota das provas. Vou tentar provar pra vocês que Burt e Gerard foi real. Eu vou citar pra vocês um trecho de uma entrevista que o Burt deu. Vou citar com todas as palavras, né? Abre aspas. Estamos fazendo um cover dessa música do Queen /Bowie, chamada Under Pressure, com My Chemical Romance no final. Todo mundo sai, todo mundo joga, é incrível pra caralho. É bom cantar com o Gerard no palco também. Cara, esse cara me faz sentir bem. Queremos fazer um vídeo para Under Pressure, onde somos eu e Gerard juntos na cama. Que é isso, meu filho? Que é isso, um filme pornô? Exato. Eu aposto que o Frank não deixou. Não concordo. O Frank lá do lado, tipo assim... Não concordo. Não já faz. tô obrigada a ficar tocando com esse homem em cima do palco. Eu não concordo. Exato. O Burt sempre jogava o shade falando que ele tinha um envolvimento físico com o Gerard. Tem um show que ele brota do nada. Brota do nada não, ele estava ali no contexto, né? Brota do nada é força de expressão. Mas tem um show que ele brota e fala que ele comia o brioco do Gerard. Não, Gerard, e além... Bora. Não, mas ele fala, tipo assim, ele dá detalhes. Ele fala assim, cara, gente, eu vou ser muito obscena aqui agora, me desculpa. Mas ele fala que lamberia e comeria o cu do Gerard 24 horas se ele quiser. Sim. Gente, ele fala literalmente isso. Literalmente isso. Provas. Chocadíssima. Vocês querem provas? Tá, Tá, provas. tem vídeo. E aí tem outro trecho de outra entrevista que ele deu, que é a seguinte. Uma noite, Gerard e eu ficamos juntos por tanto tempo que quase não era mais engraçado, mesmo que ainda fosse. Sobre isso que ele escreveu nessa música, ele queria dizer algo que ele, na verdade, não tinha coragem de admitir, que estávamos todos perdidos. Então, nessa entrevista, o Burt está falando sobre Prison, e ele fala isso, né, que o Gerard estava escrevendo sobre coisas que ele não queria admitir. Que coisas que ele não queria admitir? Que ele era gay, que ele era bi, que ele era pan, que ele era alguma coisa nesse sentido aí, que ele dava brioco pro cara, entendeu? Eu acho que nessa história toda do Gerard e do Burt, o que mais me estressa não é nem o envolvimento dos dois, é essa fixação do Burt em querer esfregar na cara de todo mundo que acontecia. Eu acho que é isso que mais me irritava. Gente, porque ele não economizava, não. Não. Ele falava mesmo. E era um negócio que parecia que incomodava um pouco o Gerard também. Porque, tipo assim, Gerard meio que
só deixava ele falar, mas ele não rendia muito a coisa. Amiga, Enquanto o tinha Bert, que tipo, incomodar. O Gerard ainda tava com a menina lá de 6 anos. gente, coitada. Ai, gente, eu tenho muita dó Tinha dela, que sabia? Eu tenho pena dela. Então, Imagina ela lá porque, tipo cuidando assim, da cachorra. não vivendo querendo tudo puxar sardinha. Não Tadinha querendo do puxar sardinha. A Olivia, cuida da Olivia. cuida da Olivia enquanto... Não querendo puxar sardinha em relação a Ferrari, mas quando o assunto... Mas já puxando. Já puxando, gente, porque aqui não tem jeito. Alguém me manda uma camisa, eu mando endereço. Uma camisa Ferrari pra mim, gente, eu vou amar. Eu acho assim que quando o Frank o Frank dava a entender em entrevistas que tinha alguma coisa com o Gerard, era tudo muito leve. Entendeu? Era assim, porque a gente tem aquela coisa do Frank amorzinho e tal, apaixonadinho pelo Gerard. Então, ele falava, já em relação ao Bert, eu já acho que era muito explícito demais, escroto demais, tinha hora. Não tinha necessidade. Muito obsceno. É isso que eu acho que aconteceu, mas o que me pesa mesmo é essa... Tipo, ele queria esfregar na cara de todo mundo que tava tendo, e mesmo o Gerard falando que não, ele queria, entendeu? Igual esse negócio que a Mindy falou dele falando aí no show, foi um show do The Used, sem necessidade nenhuma, ele para do nada, lembrei do cu do Gerard, vou falar aqui que ele ficaria comendo 24 horas por dia, sabe? Não tem necessidade, gente, mas amigo. Me conta uma coisa, vocês acham que o Gerard estava pegando o Frank ao mesmo tempo? Sim, com certeza. Quer dizer, eu acho que não. Você acha que eu acho que não, acho que o Frank não. Eu acho que o Frank se aconteceu. afastou. Eu acho que aconteceu assim. A gente conversou isso no podcast anterior. Que o Frank, e a gente acha que vinha um envolvimento desde a era de Bullets e tudo mais, mas eu acho que quando o Frank viu o Burt entrando, porque foi do nada. Sim. Gente, olha só, eles se conheceram em 2002, mas não teve essa proximidade. Eles podiam trocar mensagem e tudo mais. Naquela época não existia esse trem de nude. Se existisse, o Burt ia ficar mandando fotos do pau dele o tempo todo. Ai, amiga, existia. Eles davam um jeito de existir. Aí, eles realmente engrenaram ali em 2004. E eu acho que o Burt surgiu do nada. Eu acho assim, pro Frank foi do nada. Entendeu? Uhum. Então eu acho que eu não acho que nesse período que o Gerard ficou com o Burt, ele tava com o Frank. Eu não acho que isso aconteceu, porque o Frank não faria isso. Eu acho que eu vendo assim o Frank, lógico que a gente não sabe, a gente não tem informações diretas, mas eu vendo o Frank, assim, eu não acho que ele deixaria isso acontecer. Eu acho que ele sofreu quietinho no canto dele. Putaço. Putaço. Jogando uma shade atrás da outra. Exatamente. E eu acho que... e ele tava ali, isso que mais me mata, que ele tava ali pra ajudar o Gerard a qualquer momento, drogado, bêbado, ele tava ali, ele dava a mão, entendeu? Ele dava suporte, mas não acho que eles tinham envolvimento nesse período. Eu acho que o Burt nem deixava. Sim. Eu acho que o Gerard nem olhava pro Frank nessa época, sabe? Eu acho que foi um período que ele meio que esqueceu que o Frank existia, porque o Frank tava lá ajudando ele a se levantar, ajudando ele quando ele passava mal, ajudando ele quando ele vomitava, e o que dá a entender é que ele tava foda-se. Uhum. Frank foi esquecido no rolê nesse período. Ai, que dó, tadinho. Sim. Bom, continuando as provas então, né? Tem muitos relatos que durante a turnê do Taste of Chaos, que foi uma turnê com várias bandas, inclusive com The Used, se eu não me engano, My Chemical participou, né? Uhum. Então, se não me engano, não, participou, porque para ter relatos, né? Relatos que as pessoas viam ele se beijando. No palco teve beijo, mas que as pessoas viam ele se beijando nos bastidores. E aí, uma vez, eles foram questionados sobre isso numa entrevista. E aí, eles sempre falavam assim que não tinham comentários. Até que um belo dia... Ou seja, né? Não tem comentários. É a mesma coisa de falar assim. A gente tava se pegando agora. Então, até que um belo dia, o Gerard começou a mudar o posicionamento dele. Aí, gente, o começo do Stage Gay foi aí. Começou a falar que era tudo encenado, que era um relacionamento encenado. Nossa, velho, desgraçado.
Desculpa, gente, é que eu não aguento com essa falsidade que ele arruma. Não aguento. Não, e sabe o que é pior? O Burt deve ter ficado muito puto. Gente, Muito. eu acho que a briga dos dois começou aí. Eu vi umas teorias no Tumblr aqui massa e tô incorporando minha teoria. Eu acho que a briga começou aí. Por quê? Poucos dias antes do Gerard dizer que era um relacionamento encenado, o Burt tinha dito em uma entrevista que eles estavam namorando. Porque eu acho que, se eu não me engano, era uma pergunta de um fã, assim, o que você tem com o Gerard? E ele respondeu assim, somos namorados, estamos namorando. Aí, pouco tempo depois, o Gerard aparece, não, é um relacionamento fake, galera. O Frank Eu e o acho Burt, que 280 existia- km por hora, quem é mais Eu acho trouxa? que existia, obviamente, dois Gerard, né? Aquele bêbado e drogado, no qual ele devia falar coisas demais pro Burt, onde dava esperança. E aquele Gerard um pouco sóbrio, no qual ele se tocava de que não aconteceu nada disso. Ou ele fingia que não acontecia nada disso, sabe? É onde deixava, acho que, o Burt mais puto da vida. Eu acho também que o Burt deve ter ficado mais fuleiro ainda quando viu a interação do Frank com o Gerard. A gente, eu sempre tenho que botar o Frank no meio, né? Não, mas eu concordo. Quando ele volta à realidade e ele volta a dar atenção pro Frank, aí que o Burt fica mais puto ainda. Entendeu? E depois veio o beijo e o Gerard falou disso, que foi mágico e fogo de artifício. Eu acho que mesmo brigados, o Burt devia ver esse tipo de notícia, porque é óbvio, você abre a internet ali, tá tudo na sua cara. E eu acho que o Burt, na época, deve ter visto e deve ter ficado muito bolado. Porque foi uma coisa que ele tentou com o Gerard, mas ele não conseguiu. Sim. E tem toda uma questão também. Gente, vocês lembram disso? Na época desse rolê, o Fandom do The Used acusava o My Chemical de ter ficado famoso às custas do Burt. Vocês lembram? Porque o The Used já era famosíssimo nessa época e o My Chemical tava começando a deslanchar a carreira e a ficar famoso. Então, imagina a raiva do Burt, tipo assim, ajudei esse filho da puta a ficar famoso e agora ele foi chupar o pau de outro. Porque ele já tava chupando antes, querido. Você tem que lembrar disso. Quem é que entrou no meio? Ninguém mandou. Ninguém chamou. Ninguém chamou. Ah, gente. Ninguém chamou, né, amiga? Que chamou. Eu sei. Ai. E aí a gente chega na parte da briga, que a Miss Nath agora vai contar pra gente. Ai, tá bom. Miss Nath Maldion, peraí. Gente, pois é. Deixa eu ver aqui, cadê? Pois é, lá pra 2004, né, quando eles já estavam lá com esse rolê todo das drogas e do álcool, o negócio já tinha chegado num nível, assim, super preocupante. O Gerard contou uma vez, em algumas entrevistas, que quando eles foram pra Tóquio fazer um show lá, o Gerard, ele foi, tipo, nem fez as malas direito, porque ele tinha certeza que ele ia morrer. Tipo, de overdose, que ele ia se matar. Ele tem tem entrevistas dele falando isso. Ele teve muitos pontos assim, cara. Nossa. Muitos. Aí foi depois desse show específico em Tóquio que ele deu meio que uma acordada, assim. E falou, cara, se eu continuar desse jeito, eu vou morrer real. Eu quero morrer? Eu não quero morrer agora. Então, aquele foi provavelmente o estupim, né? E ele decidiu sair daquela situação. Só que assim, a gente lembra que o rolê do Burt e do Gerard era baseado, né, nessas coisas todas, na bebida e na droga. Eles estavam bem fora disso, é óbvio, mas os dois vinham muito naquela vibe, né? O Gerard, ele conta que ele não sabia nem como é que era fazer um show sóbrio. Então, assim, o nível era tanto que quando o Gerard meio que falou pra ele, cara, não vai rolar mais. Não, isso é nossa teoria, né, gente? Teorias do fandom. Não vai rolar mais e tal, o Burt não reagiu muito bem. Numa entrevista que o Gerard deu em 2005, ele disse que ele e o Burt foram muito amigos, mas que decidiram seguir um caminho diferente, né? Cada um foi pro seu canto. E o próprio Burt, no mesmo ano, ele falou alguma coisa assim, parecida, numa entrevista, que eles tinham sido amigos, e que o resto do pessoal da banda do The Used ainda continuava amigo do pessoal do My Chemical, mas que não era mais o caso dele, que eles não estavam mais conversando, que eles não iam mais falar sobre o assunto. Não iam mais falar sobre o assunto, assim, né? Oficialmente. Porque ficava jogando um shade atrás do outro. Pelo que eles tinham falado,
formalmente, assim, em entrevista, parecia que esse negócio de seguir caminhos diferentes tinha sido uma coisa pacífica, né? Mas, aparentemente não foi, pelas coisas que vieram depois. Numa apresentação da Warped Tour em 2005, o Burt pegou um megafone e começou a gritar pra plateia na hora do show do My Chemical pra atrapalhar. Isso foi uma coisa que o próprio Gerard contou lá em 2006. E aí, quando ele foi comentar uma música do The Used chamada Pretty Handsome Awkward, o Queen falou que... Queen é um dos membros do The Used, né? Inclusive, aí que tem uns relatos que ele e o Bush também se pegaram. O Bush passa o rodo em geral. Amiga, se pegaram. Se pegou, amigo, pelo amor de Deus. Só não, eles pegavam no palco, inclusive. Se pegou muito. É esse chip que eu gosto, gente. Eu gosto também. Mas eu acho eles muito fofos, real. Por favor, você que vai escrever fanfic ou que escreva fanfic, olha, é os dois, gente. É os dois, tem que ser os dois. Quando o Bush não estiver com o Adam, que agora é o nosso... Gente, eu só aceito o Bush com o Adam. E o PS, amiga. Gente, eu vou deixar esse negócio muito... Vamos falar disso aqui? Porque a Ingrid, ela fica com essa coisa toda com o Freyhard, blá, 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 blá. Mas quando fala do Adam com o Frank, ela adora. Chegou o meu momento. A Lavieiro, que pessoa. A Ingrid é Lavieiro, gente. Ela fica falando que eu sou uma Freyhard falsa. Falsa é ela que fica chipando Lavieiro. Amiga, eu já deixei isso muito claro. O envolvimento do Adam com o Frank aconteceu depois que o Gerard já casou, já virou, já falou. Não quero saber. Não tem nada. Lavieiro que não. Falsa Freyhard. Claro. Que o Frank não botou o Gerard a língua lá pra ficar com o Adam, não. Entendeu? Igual ele fez com o Frank. O que aconteceu foi depois. Você é uma falsa Freyhard. Amiga, mas a gente tem que ser fiel ao chip. Tô zoando, gente. Tô brincando. Eu adoro o Adam também. Gente, só que, olha, o Frank com o Adam, pelo amor de Deus, eles são muito neném. Não, o negócio agora é o Burt com o Adam. É nosso crack chip supremo. Não, mas real, eu não consigo chipar o Frank com o Adam. Eu acho que eles, tipo, a amizade é maravilhosa. Mas eles se pegando assim, eu acho meio estranho. Eu não acho. Só inglês. Eu não acho, não. Esses dias vocês queriam ler uma fanfic lá. Eu vou falar, vou explanar. Vocês queriam uma fanfic do Adam com o Frank. Me pediram. Se tiver escrito, eu leio. Mas acho não. Tá, eu vou lá no grupo. A Mindy, eu vou tirar a print, eu vou expor lá no Twitter. Mindy. Rolou essa conversa assim, Mindy. Rolou, tá? É lógico. Ai, gente, eu não lembro disso. Se eu não lembro, eu não fiz. Se eu não lembro, eu não fiz. Cancela esse garoto. Ai, eu tô passando mal. Tá, então vamos lá. E não quer falar do Adam. Não vou falar do Adam, não. Ai, gente, meu óculos até embaçou aqui de tanto que eu ri. Espera. Ai, Jesus. A mulher do andar de baixo vai ligar pra portaria e falar: "Tão aí, ela rindo sem parar." Então, quando eles foram comentar essa música Pretty Handsome Awkward, o Queen falou que essa música era sobre um cara que tinha os cabelos loiros e curtos. Coincidentemente, na época que o Gerard estava com o cabelo loiro e curto pra era de The Black Parade. E aí o repórter pergunta assim: você acha que o Gerard vai ficar bravo quando ele escutar essa música? Aí o Burt fala assim: claro que não. Ele vai desejar ter composto essa música. Enfim, gente, parece que eles brigaram aí, tiveram uma briga muito feia. A Mitch falou de uma teoria super bacana do Tumblr, que fomos ler que é agora, e realmente faz muito sentido. Essa pessoa, vou até falar aqui, o Tumblr é o guilttrippingfrank.tumblr.com. Ela tem uma teoria super legal sobre esse negócio desse chip do Gerard e do Burt, como que rolou essa relação deles, e ela fala que, na verdade, essa coisa ela não acredita que eles tenham brigado porque o Gerard resolveu parar de se drogar e de beber muito, de beber, na verdade, né, ele parou de beber nessa época, e que o Bush não aceitou. Ela fala que não, porque o Gerard, ele parou de beber em 2004, e eles ainda têm fotos, e ele e o Burt eram amigos até 2005, né, mais ou menos amigos.
Quando eles fizeram lá o Warped Tour juntos. Gente, a Taste of Chaos foi em 2006, eu não tô ficando louca. Ou foi 2005? Foi Começou no Winter, é o quê? Inverno? A louca. Começou no inverno de 2005. Isso, final de 2005. Ela fala que, na verdade, foi uma coisa que foi se construindo, né? Essa briga foi motivada por várias coisas, não só pelo fato de do George ter parado de resolver ficar sóbrio, mas porque, na verdade, o George decidiu que ele não queria mais ficar com o Burt, né? O que eu acho que faz muito sentido também, porque eles vinham daquele contato muito intenso, acreditamos que a relação física deles tenha sido uma coisa muito intensa, pelo menos eu acho, que foi um negócio, assim, louquíssimo. E aí o George, primeiro ele decide que ele não vai mais se drogar nem beber, depois ele não quer mais ficar com o Burt mais, porque, coincidentemente, vocês lembram que a gente falou disso lá no episódio 3, se não me engano, que a gente foi falar de Free Hard em Bullet to Revenge, a gente comentou que no ano de 2005 foi o ano de mais aproximação Free Hard, que a gente tem mais conteúdo dos dois juntos, mais momentos fofinhos em entrevista, né? Então, a gente até falou que provavelmente foi o ano que eles estiveram mais próximos emocionalmente dizendo. Então, você junta esse contexto, o Gerard mais próximo do Frank, os dois voltando a se envolver, acredito eu, Natália, acredito que o Frank não era muito chegado no Burt, né, justamente por essa questão toda aí, não gostava dele, e aí ele ficava, tipo assim, né, pensa, tipo, mano, esse cara aí, você vai continuar saindo com esse cara? Você vai continuar falando com esse cara? Pô, sai fora desse cara. É nítido que o Frank não era chegado ao Burt. Gente, você não vê uma foto do Frank. Você vê o Frank com foto. Com o Jeff. Com o Queen. Gente, olha, você vê o Frank envolvido com The Used. Mas você não vê o Frank diretamente com o Burt. Naquela época não, né? É lógico que veio depois e tal. Mas naquela época você não via a interação dos dois. E quando eles tocavam juntos no mesmo palco, o Frank, gente, era outra pessoa. Era um Frank quieto no cantinho ficava dele. Quietinho. Não descia. Lembra que eu falei no podcast, a gente falou no podcast anterior, numa entrevista que o George toca no nome do Burt, que o Frank parece que vai assassinar uma garrafa. Exato. Então, gente, olha, era nítido que não existia aproximação. A birra dele era com o Burt, cara, porque até porque ele era muito amigo do Bob. O Bob entrou pra ser baterista na banda e o Bob era técnico de som do The Used. Então ele tinha envolvimento com todo mundo da banda, menos com o Burt. Exatamente. Exato. Então, assim, aí a gente pensa do Gerard se aproximando do Frank de novo. O Frank já lá prontíssimo pra poder exercer a influência dele, falar, sai fora desse cara aí, pelo amor de Deus, vamos parar com essa palhaçada aí e tal. E acredito eu. Fala, amiga. Eu atualizei a timeline do Twitter e tem alguém ouvindo nosso podcast agora, do segundo episódio. Oi, pessoa que está escutando nosso podcast agora. Quem que é, amiga? Vamos dar um oi, vamos. Quem que é? Amiga, eu nem sei o nome. Não tem nome. A pessoa não botou nome. Acho que é Yas. Acho que é isso. Enfim, ela vai saber que é ela, porque ela escreveu assim, meu Deus, quanto casamento. A gente provavelmente estava falando do casamento do Gerard. Do Gerard, do Mike, do Frank. Do Ray, do Frank. Pode voltar, vai. Você apareceu aqui na nossa gravação, no meio das brigas aqui. Mas continuando. Então, o Frank lá começou a exercer a influência dele, falando, né? Dando um miguezinho dele, falando, sai fora desse cara, sai. Acredito eu que o Gerard tenha começado a ouvir e realmente acreditado que não, né, que já era hora de parar e tal. Então, aliada a isso tudo, juntando isso tudo, parece que o pessoal da banda do The Used, na verdade, fala que eles tiveram uma discussão, uma briga, que teve um momento que eles tiveram uma briga muito grande e que eles pararam de se falar. Daí pra frente, o Gerard, na verdade o My Chemical, não menciona mais o The Used, né? Eles, ignoram completamente. Mas o Burt ficava jogando uma shade atrás da outra. Rolou esse negócio da entrevista, rolou esse negócio
do alto-falante lá, que ele ligou e ficou atrapalhando o show. No show aqui do Brasil, inclusive, que o The Used veio aqui, acreditou que em 2007 ou 2006? Acho que foi 2007. Não? 2008, não sei. 2006, 2007, 2008. O The Used veio aqui no Brasil, uma fã jogou alguma coisa, acho que era um cartaz, né? Pra você ver que os fãs do My Chemical The Used tinham um problema muito sério entre eles. Tinha, mas olha que pessoa sem noção. A pessoa jogou um cartaz lá do My Chemical lá no palco, o Bush pegou e, tipo, fez piada, sabe? Eu acho que foi em 2007. Eu acho que foi em 2007 também. Não, vamos deixar claro. Ele falou fuck MCR. Aí depois ele fala assim, não somos nós que estamos dizendo isso, foi um fã. Tipo assim, tá bom. tirou Se o você escolheu falar essa bosta... Eu acho que o que mais matava o Burt é que, como ele era muito impulsivo, ele queria muito chamar a atenção. Assim, e como ele não recebia resposta, ele exatamente. E o Gerard, ele tem aquele narizinho empinado dele, gente, não é à toa. E ele tem aqui todo aquele ar, ele tinha, né, todo aquele ar de superioridade, tipo, sabe? Ele fingiu que simplesmente o Burt não aconteceu. Uhum. E eu acho que isso matava o Burt, onde ele queria sair falando e sair. Porque você vê, igual a Nath falou, da atitude dele com o alto-falante tentando atrapalhar o show do My Chemical. Tipo, eram atitudes totalmente infantis, entendeu? Mas ele queria, sabe, fazer o inferno. Mas o George não tava, o George nem sequer respondia. Eu acho que ele queria irritar ao ponto do George fazer alguma coisa, mas o George não fazia. O Burt, ele tava apaixonado, né, gente? Então ele tava com aquele, sabe aquela dorzinha de cotovelo que você fica assim, com raiva do ex, mas na verdade se o ex voltar, você chora e fala que quer. Hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Exato. Broto não vai não. E aí, o Bush continuou dando umas indiretas aí, quando ele não falava, quando não fazia essas coisas infantis, né? Aí, ele dava indiretas direto na música. E aí, parece, gente, vocês escutaram o galo do vizinho? O galo do vizinho acabou de cantar. Mas o Bush, ele mandou umas indiretas pro Gerard numa música, principalmente no álbum Lies for the Liars, que eu acho que saiu... Gente, o galo está cantando agora! Esse galo é maravilhoso, gente! Esse galo é maravilhoso! Gente, não é aqui em casa, tá? É o galo do vizinho, eu moro em Minas Gerais, gente. Olha o galo de novo! Gente, são 10h44 da noite. Enfim, na música Liar, Liar, Burning Hell, o verso And the pills go down and you get higher, baby. E as pílulas descem e você fica chapado, baby. Provavelmente ele está se referindo ao Gerard, né? Do vício dos remédios calmantes, ansiolíticos e antidepressivos que ele tomava. Né? E com isso ele ficava chapadaço lá. Depois, na outra música, Devil Beside You, no verso Can we get on with this? We need to go our separate ways. Never be seen again. Podemos continuar, precisamos ir por caminhos separados, nunca seremos vistos juntos novamente. Parece que eles estão fazendo referência à época que o Gerard decidiu que não queria mais continuar. E depois tem uma música do My Chemical, Disenchanted, não sei falar esse nome, mas Disenchanted, não sei. Gerard, provavelmente ele fala do Burt, né, faz uma menção no verso You're just a sad song with nothing to say about a lifelong wait for a hospital stay. Tem uma outra música também que ele fala eu não coloquei aqui, mas que o Burt fala do romance químico, né? Sim, ele fala tipo fuck my... É uma coisa assim. Eu acho que the chemical romance. É uma coisa assim. Enfim, eles começaram a jogar essas shades aí um pro outro. E isso durou por alguns anos, na verdade. Acho que até 2009 a gente via umas coisas assim rolando. E quando isso aconteceu, quando essa briga aconteceu, os fandoms, como a gente já falou, tomaram essa briga pra si. E aí rolou essa coisa, quem era do My Chemical ficava de um lado e The Used do outro. E as pessoas... Briga de fandom, gente, vocês conhecem, sabem como é que é. Mas é o que eu falei antes. É muito provável que todo mundo escutava a outra banda escondido. Porque eu fazia isso. Eu adorava o The Used e falava que não. Porque, na verdade, assim, hoje,
eu olhando pra trás, eu meio que compreendo a situação, eu compreendo os dois lados. Compreendo a reação do Bush também, tentando pensar na personalidade dele e tal. Consigo entender por que ele fez o que ele fez e as reações, tentando chamar atenção e as shades e tal. Eu consigo compreender. Mas na época a gente tinha que tomar um lado, né? E assim, naquela época, a gente defendia o Gerard até o fim dos tempos. Se eu soubesse Hoje, que o Gerard ia ser tão cuzão com o Frank, eu teria ficado do lado do Burt na época. Mas é tipo isso, cara, porque a gente meio que... A gente ficava muito do lado dele, mas eu já consigo olhar pra trás e eu não acho que o Burt seja o vilão da história. Eu acho que os dois cometeram muitos erros, né? Os dois estavam errados, os dois cometeram muitos erros. E não acho que teve alguém que tava, tipo, que tá mais errado do que o outro, que alguém foi muito sacana. Eu acho que foram circunstâncias da vida, coisas que acontecem com todo mundo, sabe? Porque não tem um certo e um errado, propriamente dizendo, assim. Não tem um vilão e um mocinho. O que vocês acham? Volta a falar, né? A gente queria socar a cara do Gerard. Se ele estivesse na minha frente aqui, vou repetir a frase. Se ele estivesse na minha frente, eu dava um soco na cara dele. Também, eu consigo super entender o lado do Gerard, porque se ele tava realmente querendo se livrar daquela situação toda, sair daquele ambiente e tal, continuar nessa amizade com o Burt, que o Burt, gente, ele continuou nesse caminho aí por mais muito tempo, né? Ele ficou sóbrio mesmo, ele parou com as coisas, não tem muitos anos, não tem? Foi o quê? 2011, 2012? Por aí, mais ou menos por aí. Então, ele ficou, tipo, muitos anos depois. Então, assim, ficar perto do Bush naquela época realmente não estava fazendo bem pra ele, não era a melhor escolha. Foi a melhor forma de interromper a amizade? Não sei. Não. Foi a melhor forma de reagir? Também não sei. Mas, enfim, consigo compreender os dois lados. Vocês? Eu concordo. Eu acho que, assim, parem de colocar o Burt como vilão nas fanfics. Exato, gente. Façam ele como um melhor amigo gay, não sei. É só não chipar ele com o Gerard, gente. Se não chipar ele com o Gerard, tá tudo certo. Ele não precisa. Coloca ele pra namorar o Queen na fanfic, entendeu? A não ser que ele seja um ex legalzinho, igual o Adam. Então, eu já li fanfics do Gerard, do Frank com o Gerard, que o início da fanfic era um relacionamento do Gerard com o Burt. E tipo, depois ele vira um ex super gente boa. Por que não pode? Pois é. Tem muito isso do Burt ser vilão. E eu acho que também é uma herança dessa época de quando o fandom era, né, você tinha esses dois lados aí que a galera não se gostava e tal. Acho que pode ser uma herança aí desse tempo, que nem eu acho que nem a Lindsay é hoje, talvez. Que Lindsay, minha filha, quem é essa? Não, mas tipo assim, é o mesmo rolê, sabe? Como hoje a galera não gosta dela, hoje ela é sempre vilã nas fanfics. Mesma coisa. Mas ela dá mais motivo do que o Burt deu. Não, ela não dá Sim, mais. Não tô entrando nesse mérito. Ela tem todos os motivos do mundo, gente. Por favor. Vamos deixar a Lindsay quieta, deixa. Você tem um episódio que a gente vai falar mal da Lindsay. Será que a gente vai fazer o podcast da Lindsay, gente? Será que a gente vai tomar um processo? Vocês viram que tá rolando quebra-pau sobre o Mind the Self e a indulgência aí na série hoje, né? Eu vi. As medidas do Jamie Ream sendo expostas. Enfim, o que mesmo que a gente estava perguntando? A Nath perguntou o que a gente acha, né? O que a gente acha? Acha do que mesmo? O que vocês acham? Pode ser o vilão. Né? Tipo assim, Não, acho que a gente já tinha passado dessa fase. A gente tava falando do Burt ser vilão. E que isso era uma herança. Sim. Da época da briga. Gente, mas aqui tem outra teoria pro término. Que é a teoria que circulou nas revistas, né? Que circulou nas mídias. Que é a teoria da gravação da Under Pressure. Você não vai falar, não, Nath? Isso. Miga, eu não botei na pauta. Fala aí pra nós. Eu posso falar. Porque, então, tem essa teoria de fã, que eles brigaram por conta do álcool e das drogas, que é a que é bem difundida, né, no nosso círculo, no nosso fandom. Tem essa teoria do Tumblr aí que eu adorei, que não é tanto uma questão de álcool e drogas, mas uma questão do Gerard ter se afastado do Burt. E tem essa teoria que circulou nas revistas de rock, que é a teoria de que eles gravaram Under Pressure
E aí tinha um combinado ali entre eles que ela não entraria em nenhum CD, Ah, é verdade. porque era uma colaboração, era um trabalho colaborativo e era um especial também. Eles gravaram esse Under Pressure, não foi à toa, não. Tinha um motivo que eu não lembro qual que é. Era para arrecadar dinheiro para alguma coisa. Foi pro tsunami que Pro teve em tsunami. 2004. Isso. Então eles gravaram essa música colaborativa e parece que tinha um combinado que não ia entrar em nenhum CD e o Burt queria colocar num dos CDs e aí rolou a teoria do quebra-pau por causa dessa música. Inclusive, Isso ele foi o que colocou. circulou nas revistas. Ele colocou, afrontoso ele. Foi. Sim. O Burt. Foi pro álbum do The Used. Foi. Não, Então, só obrigado, assim, né? talvez no fim das contas, a briga seja um grande compilado das três teorias, né? O álcool, a separação, o rolê da briga. Porque na entrevista que o pessoal do The Used fala que rolou uma briga, muito provavelmente a briga tenha sido essa sobre a Under Pressure. É, provável, é verdade. É, acho Então, que foi aí, bololô aí a gente vê o Gerard fazendo sempre o que ele quer. Ai, meu Deus. Chupei tudo, né? Ah, nossa, tem que ser tudo do jeito dele. Eu ainda tô lá no podcast do Ferraz, gente. Eu fico muito puta. Mas é isso, gente. Essa foi a grande treta Burt e Gerard do Foi 2010, dos anos 10. o começo Dos de anos zero. Isso. O começo Aí, de um sonho pro Burt e deu tudo errado. deu tudo errado. Aí a gente não sabe, a gente não tem certeza como que isso veio acontecer, ou se aconteceu. Isso, a gente sabe que o Gerard, desde que o My Chemical acabou, o Gerard não toca no assunto. Na verdade, nem na época que eles brigaram, ele tocava no assunto, mas assim, banda, essas coisas, foi uma coisa que depois que o My Chemical acabou, morreu pro Gerard. Era uma coisa que ele não entrava em assuntos do tipo. Então a gente não sabe se realmente ele e o Burt voltaram a conversar, quando que isso aconteceu, se aconteceu. A gente crê que sim, existem teorias aí que a gente acha que aconteceu por causa dessa coisa, né? O Gerard ser muito fechado, o Burt ser muito boca aberta. Uhum. Em 2014, gente, eu revivi há pouco tempo na timeline esse tweet. Uma revista, All Press, ela postou um tweet em relação ao Burt. E esse tweet é muito engraçado. É um tweet que eu acho que contém uma data. Eu não sei se aquela data o Burt ia aparecer na revista. Ia ter alguma coisa do Burt na revista. Eu não sei. Mas eu sei que o Gerard respondeu ao tweet desse. Na época que o Gerard ainda entrava no Twitter. O Gerard respondeu a esse tweet. Bem assim, abre aspas. Jesus Cristo, por um segundo achei que estava relatando a morte dele. Me deu um ataque cardíaco. Fecha aspas. Então, assim, pelo Gerard ter respondido esse tweet, a gente já vinha achando que talvez eles já tinham conversado, que eles já tinham entrado, já tinha deixado o que aconteceu para trás. E em 2018, o Burt deu uma entrevista ao The Music que ele falava que ele tinha esperança de que o My Chemical voltaria. Então, tipo assim, o Burt surgiu do nada em 2018 tocando o nome do My Chemical. E ele disse, vocês estão vivas? Estão vivos. Só pra não atrapalhar. Vocês estão vivíssimas. E ele disse, e o Burt ainda disse na entrevista, ele disse para os fãs continuarem mandando mensagens pro Gerard ou pra banda, não sei, que deu a entender, mas pra gente continuar mandando mensagens pro My Chemical pra ele voltar pra estrada com o The Used. E o Burt até disse que também tá trabalhando nisso. Então, o que dá a entender é que ele entra em contato com o Gerard. Tipo, eu também estou mandando mensagem pro Gerard, ou pra banda, ou pro My Chemical, querendo eles de volta. E ele, em 2018, ele tinha plena certeza que o My Chemical ia voltar, e ele deu isso a induzir. É isso que eu penso, assim. Eu acho que eles têm contato de novo. Mas a gente não precisa ir muito longe não, amiga. Agora no começo de 2020, antes da pandemia ir fuder com o cu de todo mundo,
no começo de 2020, quando o My Chemical lançou as datas dos shows, que eram as mesmas datas que o The Used já tinha alguns shows marcados, o The Used cancelou as datas desses shows que eles já tinham marcados e rolou mó conversa na internet que eles iam fazer turnê junto. É fofoca, Amiga, né, não foi burburinho? conversa na internet, não. Tem um vídeo do Burt falando no show que ele queria Mas uma coisa é abrir no show, né? que ele queria abrir o show pro My Chemical. Tipo assim, ele falou nisso no palco e, tipo, quem tava lá deu a entender que realmente isso aconteceria nos próximos Cara, shows. mas não é muito difícil, não. Não é difícil acontecer. The Used estava abrindo show pro Evanescence há pouco tempo, inclusive aqui no Brasil. Eu acho que seria bacana demais, imagina. Mas eu disse fofoca porque, tipo assim, eles cancelaram. Não é oficial, né? Mas exatamente, não é oficial. O The Used não chegou falando, a gente tá cancelando aqui porque a gente vai sair com o My Chemical, não foi isso. Mas rolou isso aí, né? Gente, agora imagina. 2020, Gerard, daquele jeitinho dele lá, Basement Gerard novo, com o Burt em cima do palco. Como é que seria isso? E o Frank quem do lado não queria ouvir Prison versão 2021 aí, seria maravilhoso. Nossa, já pensou? Já pensou, gente? Eu ia falar, só fico pensando no Frank, mas já superou, já é uma coisa que amiga, já foi. Águas passadas, assim. Tem já até fotinha deles juntos, já o Burt tava dando uma entrevista com a blusa do Frank, então tá tudo certo. E já tá um climão mesmo? Frank Gerard no palco, bota o Burt lá. Quem é mais um? Quem é mais uma coisinha? Torta de climão. É isso. Terminamos? Porque é isso, a gente não tem nada confirmado, assim, de que realmente eles voltaram, mas o Burt é sempre pra frente e fica falando, então provavelmente ele tem contato com o Gerard. E é isso, a gente espere que esse vírus maldito vá embora e que em 2021 a gente consiga ter mais informações relacionadas a isso. E quem sabe o The Used abrindo shows pro My Chemical aí, a esperança é a última que morre. Eu acho que grande parte do fandom do My Chemical ia ficar muito feliz com isso, porque hoje em dia é muito difícil alguém que não escute The Used, que goste. A rixa acabou, a rixa ficou pra trás. Gente, ainda tem, nas fanfic ainda tem. Gente, seria de cair o cu no chão. Imagina uma tour no Brasil com The Used abrindo por My Chemical. Porra, eu ia estar realizada pra caralho. Nossa, isso é tão maravilhoso. Não consigo nem imaginar isso. Nesse ano tão merda, eu não consigo imaginar. Já tô profetizando aqui, hein, gente. Se o The Used vir abrir amiga, você já sabe que profetiza aí, porque você é meio iludida. Você achou que o My Chemical não ia acabar e acabou. Então profetiza. Mas a iludida hoje em dia que é você, né? Que acha que o My Chemical vai lançar o CD só que amanhã. Então você pode profetizar show junto e eu não posso profetizar um CD. Deixa eu profetizar galera. Começou o flash. Amiga, shows eles já vão fazer, tour eles já vão fazer. Garota, eu não quero saber. Vai rolar CD, porque eu vou fazer rolar, entendeu? Eu não quero saber. Eu tô pra te dizer que o My Chemical vai ser o novo Guns N' Roses que não lança música há 30 anos aí. Nossa, amiga, pra que isso? Pra que isso, cara? Eu não queria falar não, mas eu bem que concordo. Amiga, eles vão ficar tocando isso aí, ó, a vida inteira, um tempão. Só de junho, só fazendo um turnê de Remember. Isso aí. Vamos terminar esse podcast. Vamos. Esse podcast foi maravilhoso. Gente, garota, chegamos eu vou chorar ao fim. A Ingrid agora tá com um arranhão na cara, a Mid tá sem um tubo de cabelo. A Mid queria começar o podcast me fazendo chorar, eu vou terminar ela fazendo ela querendo chorar. Obrigada, amiga, você é uma amiga. Eu te amo. Bom, se a gente sobreviver até o final de hoje, a gente volta no próximo episódio. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Beijo.